9 minutos faltando para a 1h da tarde. Eu quero deixar um recado aqui para a população, telespectador que está acompanhando o nosso programa. Muito obrigado aí pela audiência. Estou recebendo informações aqui, tanto pelos canais abertos quanto pelas redes sociais. E dizer o seguinte, você também pode formular sua pergunta. Liga no 3038 8054. Que é aqui o telefone da produção, formule a sua pergunta, seja objetivo na pergunta para dar tempo das nossas meninas lá anotarem, para a gente passar para as autoridades aqui. Se você quer fazer alguma pergunta aqui para o GR também, que é do Conselho de Segurança, que é importante também o trabalho, o delegado, o doutor Rogério, o Tenente Coronel Barroso, né? Então vamos aproveitar que as autoridades estão aqui. E um dos assuntos abordados essa semana nas reportagens especiais foi na terça-feira. O assunto foi o tráfico de drogas. Vamos acompanhar um pedacinho aí. Já conhecida como a praga do século XXI, o crack tem sido a droga mais devastadora para a sociedade. A força da pedra, nome como é conhecida nas biqueiras, traz consequências irreversíveis e com ela, a doença que invade casas, matam as esperanças, acabam com os sonhos. No mercado das drogas, o grama do crack pode chegar a valer até R$50. Sem ter o dinheiro necessário para sustentar o vício, o usuário acaba cometendo atos como furto, roubo e até homicídio em busca da famosa pedra. Outro quadro que mostra como a droga e a violência andam lado a lado é quando o usuário deixa dívidas com os traficantes. No mundo das drogas, a principal pena para a dívida é a morte, que gera mais violência, separa famílias, traz dor, fere o coração da sociedade. É claro que a gente está apresentando alguns trechos das reportagens, parte das reportagens especiais que a gente colocou no ar, só para você que de repente não acompanhou relembrar. Eu queria perguntar para o Tenente Coronel Barroso, os comandantes que antecederam ao senhor, a gente sempre faz essa pergunta. E eu gostaria de saber do senhor também. Os outros sempre respondem que o tráfico de drogas, o consumo de drogas é o principal problema da cidade de Paranaguá, porque isso desencadeia outros tipos de crime. Os caras vão roubar, vão assaltar para conseguir dinheiro para poder pagar o tráfico de drogas, ou simplesmente, hoje em dia, o traficante está mais aberto, né? Ele aceita televisão, aceita relógio, aceita celular, e aí a população fica no prejuízo. Esse é o maior problema, o principal foco da Polícia Militar, comandante? Eu diria, e posso dizer com bastante tranquilidade, que os crimes de roubo, furto, estão afetos ao tráfico e ao consumo de substâncias entorpecentes, e não só na cidade de Paranaguá. Isso é em grande parte das cidades brasileiras, né? O que ocorre, né? Nós sabemos que o consumo de substância entorpecente, o usuário, né, o dependente químico, esse problema ele se apresenta como um problema de saúde pública, não como um problema de segurança. É claro que o dependente químico, ele precisa nutrir o seu vício, né? Então ele vai, se ele não tem a forma em espécime para isso, isso o leva a cometer delitos, né, para obter a substância. Então, sejam furtos, sejam roubos, né? E isso nós temos comprovação, as pessoas que são detidas, né, nas ruas, isso é declarado, isso é colocado que, não, furtei para comprar pedra, roubei para comprar pedra. Então, essa é uma questão crônica, né? Então, para dar combate a isso, é claro que existe, a questão afeta a segurança pública, existe, mas numa visão macro, eu diria que essa é uma questão de política pública. Essas pessoas precisam de tratamento, né? Nós entendemos que não é o cárcere ou não é a repressão que vai retirá-las do vício. Então, primeiramente, é uma questão de saúde pública, essas pessoas precisam de ajuda, né? No que diz respeito aos segmentos de segurança pública, essas pessoas, sim, a estatística nos traz que a quantidade de pessoas encaminhadas por porte, por consumo de substância entorpecente, reflete a estatística de
quantitativo na cidade, num bairro ou em determinado local. Né? Então, nós temos um enfrentamento com relação a isso, né? A Polícia Militar dá combate no que diz respeito a isso. Agora, é importante salientar, é uma questão afeta a saúde pública também, essa questão. Certo. Até uma questão aqui, eu concordo totalmente com o que o comandante falou, e aí a gente vê uma carência. Não se questiona aqui de jeito nenhum a importância das casas de recuperação, né? Mas eu acho que faltam clínicas de recuperação. Paranaguá é uma cidade que sofre muito com isso, e aqui me parece, pelo menos não é do meu conhecimento, que tem uma clínica, uma ao menos, específica para isso. Não contribui também para esse tipo de problema? Sem dúvida nenhuma, Tony, principalmente pela falta em nossa cidade de CAPS 2, né? Que é o Centro de Atendimento Psicossocial, e 2 porque é exatamente para o dependente químico. Que Paranaguá e o litoral paranaense tem um número elevadíssimo de dependentes químicos, e não vemos, por parte do governo do estado, que é quem tem que prover isso aos municípios, né? O CAPS 2, claro que faz isso em companhia do município, mas quem dá o início a esse investimento é o governo do estado. Não vemos isso. E eu concordo com o Coronel Barroso que a polícia tem que combater exatamente na ponta final de onde estoura o problema. O problema não é originado por uma omissão da polícia, sem dúvida nenhuma. É por falta de política pública voltada à saúde, à educação. Perfeito. O esporte, infelizmente, no litoral paranaense, vejo muito aqui em Paranaguá, não é colocado como vamos dizer, uma porta de entrada para a vida civilizada da criança e do adolescente, não é essa política pública. Mas cabe à polícia, mesmo reconhecendo que não é um problema originário dela, cabe à polícia combater. É a quem a sociedade confere a confiança, né, para combater o tráfico de drogas. Tráfico de drogas sempre vai existir, porque vai existir o usuário, onde tem quem compra e tem quem venda, qualquer parte do mundo. É difícil pedir para a Polícia Militar e Civil que acabe com o tráfico de drogas. Nós não vamos fazer isso. Infelizmente, é o mal do século XXI. Mas aqui em Paranaguá, o tráfico de drogas, e no litoral paranaense a gente tem visto isso muito, há uns anos atrás vimos em Guaratuba, isso diminuiu. Mas Matinhos, Pontal do Paraná e Paranaguá, a gente vê no tráfico de drogas essa coisa de cobrar conta com a vida do usuário. Uma coisa é traficar drogas, é crime, é verdade. Mas outra coisa é traficar drogas e cobrar dívida com a vida do usuário. Ir atrás desse usuário, e muitos não dão bola, mais um que morreu. Tem uma mãe, tem um pai, tem uma avó, tem um irmão que morre junto com esse usuário. Eu conheço uma família na Ilha dos Valadares que já perdeu 2 jovens pelo mesmo motivo. Minha pergunta objetiva ao comandante Barroso. Nós sabemos que em alguns pontos de Paranaguá, venda de drogas e que está se pagando com a vida do usuário. Por exemplo, por que a Polícia Militar não faz uma operação especial no Beco do Óleo, na Ilha dos Valadares, onde sabemos que tem um tráfico de drogas e é de lá que está morrendo boa parte dos jovens da Ilha dos Valadares? Essa é uma pergunta. Há outros pontos da cidade, como Vila Garcia, como a Vila Guarani, Beira Rio. Por que não há operações especiais, e talvez não só a Polícia Militar, mas em conjunto com a Polícia Civil, Guarda Civil, se for necessário? Por que a gente não vê essas operações especiais? No que diz respeito a Beco do Óleo, né, Ilha dos Valadares, né, a Polícia Militar tem, muito embora não haja ainda, né, esse é um projeto que paira aí na nossa pretensão, então muito embora não haja uma instalação física da Polícia Militar ainda na Ilha dos Valadares, mas a presença na forma de patrulhamento, ela ocorre. Nós temos feito operações naquele local e nos outros pontos. O que ocorre é que muitas vezes, para mim, poder dar combate, vamos dizer, ao ponto de venda, né, a famosa chamada boca de fumo, eu tenho todo um caminho investigativo ou legal, né? Então a Polícia Militar vai, né, nas suas operações, nas suas investidas, e efetua a detenção do usuário, né? O que ocorre é que aí é a questão de legislação. O usuário, ele não é punido, ele não é recepcionado com a prisão, né? O usuário, ele preenche um termo circunstanciado, lhe é marcado ad futuro uma data para audiência e ele retorna para as ruas, né? Ele retorna, continua procedendo o uso, né? E o traficante, comandante?
O traficante, claro, o traficante está sujeito a uma legislação mais rigorosa. Contudo, necessário se faz, sim, o trabalho investigativo, o trabalho preventivo, né? Nisso se desdobra uma coleta de informações, um diagnóstico, onde se procede, por meio das vias legais, junto ao Ministério Público, Poder Judiciário, né? Essa é uma questão daí, constitucionalmente, legalmente, afeta a Polícia Judiciária, a Polícia Civil, onde se solicita um instrumento legal para uma busca e apreensão, ou um instrumento legal para a prisão desse traficante, ou para o acesso à busca no seu domicílio, ou naquele ponto de venda. Então esse trabalho, ele tem sido feito. O que ocorre é que normalmente isso demanda de um tempo, dos trâmites legais, via Ministério Público, via Poder Judiciário, e muitas vezes o que acontece? Decorre esse tempo e aquele traficante, ele sai dali, ele migra daquele ponto. O crime também migra. Então muitas vezes a Polícia Civil vai lá, de posse do mandado, dá o cumprimento, ou a Polícia Militar vai lá, e esse traficante não está mais lá. Ele já migrou para outro ponto, muitas vezes no mesmo perímetro, muitas vezes em outro bairro, muitas vezes em outra cidade. Mas esse trabalho, essa empreitada investigativa pela via legal para se dar um combate diretamente à atividade de tráfico, ela é feita. Eu não queria me estender, Tony, só para completar a minha pergunta, a polícia não pode avisar que vai chegar, isso eu sei. Claro. Mas está sendo planejado, Polícia Civil e Polícia Militar, operações especiais em determinados pontos do litoral, por exemplo, Tabuleiro, em Matinhos, eu sei que foge um pouco daí do Dr. Rogério, mas estão sendo engendrados, pensados pela Polícia Militar junto com a Polícia Civil, operações especiais específicas em algumas regiões da cidade, para breve? A Polícia Militar tem trabalhado de forma integrada, numa parceria bastante eficiente, e eu diria que tem que ser assim. Hoje, os segmentos, os organismos de segurança pública, eles têm que trabalhar integrados. Claro, cada um possui a sua atribuição legal, a sua esfera de atribuições legais, contudo, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Federal, então, nós temos desenvolvido sim um trabalho integrado. E nesses pontos específicos, Valadares, o caso do Tabuleiro em Matinhos, os outros pontos do litoral, Pontal, Guaratuba, que também estão afetos à nossa jurisdição, mas a Polícia Militar tem sim trabalhado de forma integrada, no aspecto preventivo, a Polícia Civil na parte que lhe afeta, mas com certeza, a integração hoje, ela é necessária para que se haja esse enfrentamento e para o sucesso da segurança pública. Tá certo. Só quero repetir aqui para a população, se você, embora o assunto que estamos discutindo, os assuntos, seja amplo aqui no programa, em todos os problemas e todos os segmentos da segurança pública, mas se você, telespectador, tiver alguma pergunta específica, liga para cá, 3038 8054, que a gente refaz aqui, repassa a pergunta para as nossas autoridades. O Adilson, que está sempre na rua e acompanhando de perto todos esses problemas, falou assim que queria fazer uma pergunta para o Gerry, do Conseg, Adilson? Boa tarde outra vez, Gerry. O tráfico de drogas, que é o assunto agora, gera muitos transtornos. O usuário de droga aqui em Paranaguá e em todos os lugares recorre principalmente a arrombamentos. Você falou ainda há pouco dessa situação aí dos grupos, do WhatsApp, de câmeras, Tem como o Conseg contribuir? Está sendo discutido mais algumas medidas desse tipo ou ampliar esse daí para outras partes da cidade, que implantar câmeras de segurança e outros grupos em redes sociais para contribuir? A ideia, Adilson, a princípio é aplicar isso nas ruas, ampliar pelo bairro e futuramente a gente conseguir monitorar os bairros, as esquinas com câmeras que possam monitorar todos os bairros. Nós seguimos exemplo do Jardim das Américas. Eu fui do Conseg do Jardim das Américas e eles evoluíram muito nesse trabalho. Eles partiram, no início eles tinham um sistema de placas, como nós temos com grupos do WhatsApp. Depois eles partiram para um segundo plano, que foi as sirenes
ativavam as sirenes. Então, se você via alguma movimentação estranha no seu vizinho ou qualquer situação adversa, você acionava a sua sirene e toda a rua fazia isso. Isso, inclusive, passou até no Jornal Nacional, foi piloto, começou por Curitiba, e eu acho que ou o Auer, não sei se foi o Auer ou o Jardim das Américas, um dos dois se implantaram. Hoje o Jardim das Américas ele está todo monitorado com câmeras e uma empresa de vigilância particular. Isso é rateado entre todos os moradores e eles têm 24 horas um monitoramento com veículos constantes circulando no bairro e monitoramento para eles analisarem a situação das ruas. Então qualquer veículo estranho ao local, eles deslocam uma viatura para o local para identificar, verificar o que está fazendo ali, identificam a placa, verificam se não é um veículo roubado e trocam essas informações entre os vizinhos, porque essa central, ela joga no grupo do WhatsApp essa informação, justamente para aquela rua, que tem um veículo parado naquele local e se aquele veículo pertence ou está em alguma casa. Automaticamente o vizinho já responde, olha, você está fazendo uma obra na minha casa, ele é meu primo que veio visitar, então fica identificado para eles aquele veículo ali como aquela residência. E isso está surtindo um efeito muito grande. Hoje eu considero o Jardim das Américas um dos bairros mais tranquilos que existe. Quem já morou, como eu morei lá, sabe disso. Em outras épocas era muito difícil você circular, você era assaltado constantemente, casas arrombadas, era terrível. Hoje é um dos bairros mais tranquilos que tem em Curitiba seguindo esse modelo. É claro que nós vamos chegar lá, estamos partindo para esse caminho. Obrigado. Rapidinho, Tony, ainda nesse tema aqui do tráfico, tanto para o coronel quanto para o delegado. Hoje o traficante se adaptou à situação, né? Ele deixou de carregar aquele monte de pedras e um monte de maconha para que seja justamente encaminhado por uso que ele sabe que não vai acarretar em prisão, em flagrante. O que pode ser feito para mudar isso? Esses usuários estão sendo abordados? O que precisa? Precisa de denúncia no 181? Como orientar a população para que esse traficante que se passa por usuário fique preso? Veja bem, à medida em que muda o modus operandi do criminoso, a Polícia Civil também muda os seus critérios de investigação. Os elementos que a gente tem para prender, para imputar um fato como o tráfico de drogas a uma pessoa, não se baseia apenas na quantidade de drogas que ele tem. São vários elementos que são considerados pela polícia e também pelo Poder Judiciário para que a polícia possa agir de forma a responsabilizar o traficante como ele deve. Recentemente, um menor também de idade foi cumprido contra ele um mandado de apreensão e ele foi encaminhado a um centro, né, doutor, de recuperação, só para mostrar que os menores também não estão fora desse quadro aí da punição pelo tráfico, né? Perfeitamente. Tanto os imputáveis, os maiores como os menores, estão sujeitos à lei, cada um dentro daquilo que a legislação os ampara, né, para o procedimento a ser tomado. Tá bom. Bom, nós vamos para o intervalo, mais um, e daqui a pouquinho a gente retorna para falar sobre os assaltos que acontecem em todo o litoral do Paraná. É rápido.